Signo de Virgem, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Virgem. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Talvez ressoe neste momento as energias do seu signo lunar, do seu ascendente ou da sua Vênus. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E também curtir, comentar, compartilhar, porque assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância, distribui para mais pessoas, e essa mensagem pode ser útil para alguém e também como forma de agradecimento. Vamos lá? Neste canal eu misturo constelação familiar, que tem uma bandeja com água, os bonecos da constelação. Aqui está o representante de Virgem. Arcano 0 do tarô, que traz o que está no inconsciente, no oculto, para a consciência. O acesso ao campo morfogenético, e é isso que aqui a gente vai trazer. O campo da constelação e do tarô são os mesmos, só que aqui a gente tem a visualização de onde estão os bloqueios e talvez mostrem coisas que as cartas não mostram. E eu misturo astrologia também, e runas, na mesma leitura. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem roda da fortuna, a roda do destino. Eu não gosto do nome fortuna porque não tem nada a ver com o dinheiro. A roda da fortuna, essa daqui, ó, é um pouquinho maior. A roda da fortuna, ela foi traçada ou movimentada conforme as nossas escolhas. Então, se nós fazemos boas escolhas, a roda gira no sentido positivo, a nosso favor. Se nós fazemos más escolhas, a roda gira no sentido negativo e acontecem as adversidades da vida. Aqui nessa imagem, esse tarô é muito didático, porque ele tem as moiras. As moiras são as que traçam o destino, são as divindades do destino. E elas que estão aqui traçando o destino para a roda girar ou num sentido ou em outro. A gente já vai entender o significado disso, porque o fundo do deck resume a leitura, a gente já volta a falar dessa carta. Tá. O que tem aqui é como se fosse uma bênção da espiritualidade para resgatar o amor próprio, e como consequência do resgate do amor próprio, a gente tem a união entre duas pessoas. O 9 de copas, o reencontro. Mas para isso é necessário limpar alguns sentimentos, transmutar alguns sentimentos. E muitas vezes você ficou na dúvida. 4 de copas aqui é assim, tá vendo a psique de branco no meio? Ela tá conversando com as irmãs. Não são as irmãs, são as vozes da cabeça dela. Sabe aquele anjinho diabinho que tem em cada ombro? É isso. E aí não sabe que atitude tomar. E ó, a gente tá falando de amor mesmo. No arcano da estrela, essa nuvem preta aqui, essa nuvem são os insetos. Quando Pandora abriu a caixa, ela libertou todas as dores humanas, todos os sofrimentos. Mas junto veio a estrela do destino, do propósito. Portanto, as coisas começam a melhorar depois de trabalhar, de limpar essas dores, ó, temperança. Para a gente encontrar um amor que seja verdadeiro, a gente também tem que se trabalhar. Porque assim, uma rainha de espadas atrai um rei de espadas. Uma rainha de ouro atrai um rei de ouros. Uma rainha de paus atrai um rei de paus e vice-versa. Agora, se você tá lá vibrando num 4 de copas, num 2 de paus, que energia que você vai atrair, né? Então, é nesse sentido, para atrair um cavaleiro de copas, um amor, a gente tá falando de amor, que todas as cartas do fundo do deck falaram de amor. Eu vou colocar o coraçãozinho aqui como símbolo do amor e vou colocar um coração preto no sentido das dores que precisam ser trabalhadas, que a temperança nos mostra.
para que esse cavaleiro chegue. E para isso, você vai decidir quem vai com você, quem não vai, que é o 6 de espadas. O mar está turbulento, ou seja, as emoções estão turbulentas, mas a partir do momento em que você decide, não, eu vou tomar essa atitude, eu vou tomar esse caminho, eu vou tomar essa direção, e isso faz a roda da fortuna girar, o destino, e você alcança mares calmos, um céu mais limpo, ou seja, sem confusão mental, terra firme. Mas para isso é necessário tomar uma atitude. E ver o mundo por outra perspectiva. O pajem de paus aqui, ele mostra o início de uma ação. Tá vendo que ele está montado sobre um cordeiro dourado? Esse cordeiro são as suas virtudes, o que é seu por direito divino, o seu merecimento. Mas você tem que montar e buscar, sabe? Montar no cordeiro e ir atrás. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, meus caminhos estão fechados. Não, minha filha, às vezes o caminho fechado é falta de atitude, é falta de ação, é falta de movimento, porque o anjo da guarda nos ajuda, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu vou colocar a energia do sol, porque é a carta seguinte que sai aqui. O sol, onde ele aparece, é a melhor carta do tarô. Quando ele aparece, ele clareia tudo que estava oculto, tudo que a gente não estava entendendo, tudo que a gente não estava enxergando. E tem uma força do destino, da espiritualidade, para trazer o amor. Tá vendo? O tamanho dessa copa é uma inspiração para que o amor aconteça. Pode ser um amor no sentido afetivo? Pode ser um amor fraternal, ou um despertar de um amor. Eu vou colocar até Vênus, que representa esse amor. Trazer a energia de Juno. Juno, ou Hera na mitologia, esposa de Zeus, é a única mulher casada do Olimpo. Ela é o símbolo do casamento. Tá? Só pra gente entender se a gente tá falando... Claro que são muitas energias, para algumas pessoas a gente tá falando de um amor fraterno, familiar, e para outras pessoas, ou de amizades, e para outras pessoas nós estamos falando de um amor afetivo, no sentido de relacionamento. Adapte a sua realidade, ok? Para algumas pessoas... entendi. Para algumas pessoas tem uma energia de traição. Eu vou colocar aqui a traição. Sim, que é o 5 de copas. Que pode estar nesse coração escuro aqui, no que você precisa cortar, fazer girar na sua vida. O rei de copas, que é o domínio do emocional. Porém, ele tem uma dor no inconsciente dele, ele conseguiu curar todo mundo na parte afetiva, menos a ele mesmo. Ele tem uma dor muito profunda, ele perdeu a esposa e mesmo com a autorização do divino para ir buscá-la no submundo, ele não conseguiu resgatá-la. Ele tinha que tocar a harpa e ela seguia o som da harpa, só que ela se perdeu na saída lá do submundo e ficou lá. Então, ele cura todo mundo com... Ele é Orfeu na mitologia. Ele cura todo mundo com a sua harpa. Ele é o rei de copas, o domínio do emocional. Só que dentro dele, o coração dele sangra. Tá partido. Para algumas pessoas, tem a energia de dor do coletivo ancestral. Eu vou colocar aqui Netuno, que representa o coletivo ancestral. Então pode ter no passado padrões de relacionamentos que não deram certo, de traição, de abuso, enfim. Eu vou colocar a energia da Lilith. A energia da Lilith fala de abuso. Né? Então aqui é um legado que vem de outras gerações. Me deu dor de cabeça isso aqui. Tá? Pode ter um conflito com o masculino. Vou colocar aqui Marte. A gente tem o rei de espadas, que é o domínio do mental, que é a vitória. Mas ele é tão racional que ele se desconecta do coração. Então é aquela pessoa que trai, tá? E saiu aqui 5 de copas, que é traição.
Pode ser uma traição em outro sentido, não só sexual. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cobra aqui, tá vendo? O braço da pessoa vira uma cobra, abraçando aqui. Porque para alguns pode ser uma energia de traição entre irmãos, entre família, entre mãe e filhos, e, enfim. Mas isso te prejudicou, inclusive financeiramente. Eu vou colocar a energia do dinheiro. Nossa, me deu dor de cabeça essa energia. Me deu 2 vezes dor de cabeça. Agora não vou lembrar onde. No dinheiro e uma outra aqui. Nossa. Mas no centro da leitura aqui tem o sol, que vai clarear, vai deixar tudo às claras, tudo que tá oculto, tudo que tá confuso. Nossa, a dor de cabeça pegou feio. Tem uma energia de inveja também. Energia de maledicência, que é o que eu tô sentindo aqui no campo. O 3 de ouros é um início. Por que eu coloquei o dinheiro? Porque esse é o 3 de ouros. O 3 de ouros é um início, um recomeço financeiro. Porque essa situação emocional te desestruturou de uma forma que você perdeu até o rumo financeiro. É um padrão ancestral, ó, um feminino ferido. E quando a gente tem um feminino ferido, afeta o nosso financeiro. Por quê? Porque o feminino é aquele que gera, aquele que gesta. Não só filhos, ideias, projetos, trabalho. Então, quando o feminino está ferido, atrapalha o financeiro. Eu vou deixar no final do vídeo o link, um card de um outro vídeo. O vídeo deve ter 1 minuto e meio, super curtinho, do Dr. Isaac Efraim, que é um psiquiatra, que ele fala do domínio da força mental, da psique. Quando a gente desestrutura essa força mental, a gente abre portas para toda a negatividade. Então, é um vídeo, assim, super curtinho, mas dá pra gente entender por que a relação afetiva, as coisas afetivas afetam o financeiro, afeta o trabalho, afeta, de forma geral, um monte de coisa. E a gente tem a Rainha de Copas aqui. A Rainha de Copas, neste tarô aqui, que é o tarô mitológico, ela é representada por Helena de Troia, a mulher mais bonita da época. E Helena e Paris, que era a Helena de Esparta e Paris de Troia, eles não estavam apaixonados. Foi uma grande ilusão, uma grande mentira. Helena, quando foi sequestrada, não, né? Ela foi junto com Paris, causou uma guerra, a Guerra de Troia, que durou 10 anos, e nesse meio tempo, enquanto Paris estava lá lutando para defender o amor da vida dele, defender a pátria e tal, porque os espartanos invadiram Troia, o que aconteceu? Ela se relacionou com todos os homens, enquanto ele estava lá na guerra. Seja, eram eles gregos, troianos, espartanos, atenienses, cretenses, não importava. Não era amor, era uma paixão, era algo visual, era a mulher mais bonita. A gente pode olhar aqui, esse tarô, ele é muito didático. Os pés dela têm as águas, que são as emoções. No trono, na cadeira, nos braços, a gente tem cobras enroladas, representando a parte sexual, e a maçã. Então, foi um erro de Paris. Foi um erro. E quando eu falo disso, ó, começa a mexer a Lilith. Lilith é energia sexual. Gente, me dá uma dor de cabeça. Começa a doer o fundo do olho quando eu falo essas coisas. Gente, coisa esquisita. E eu não tava com dor de cabeça. Eu comecei a ressoou aqui o campo morfogenético. Eu vou só descolar da borda, porque às vezes, né? Se tiver que voltar ali, volta. Dados astrológicos. Energia do Sol já está aqui. Energia de Câncer, que é uma das partes dos signos zodíacos mais emocionais que tem, influenciando a energia, olha só, influenciando a energia de Virgem. Ou esse canceriano agiu com uma estrutura masculina, um ânimos agressivo. Tá ligado a uma traição, ó, a dor aqui, ó, tá vendo? O coração preto, a boca representando a traição. Não seriamente uma traição sexual, pode ser, mas isso afetou o dinheiro. Então sai aqui, energia de Câncer,
A energia do Sol, que vai clarear tudo, e quando ele clareia tudo, a roda do destino vira. E casa 2, que é a casa do dinheiro. Eu não sei aonde que eu vi dinheiro aqui. Ah, no 3 de ouros, ok. Que afetou o seu dinheiro, aí você tem um recomeço aqui, ok. É isso, e aqui nos dados astrológicos confirma isso. Pode ser uma situação karmática? Me veio isso, eu vou colocar a energia de Saturno. Saturno representa a cobrança, o karma. E o que está ligado à Virgem aqui é a fofoca, é a maledicência. Pode ser que o virginiano tenha sido vítima disso, ou praticou isso, foi injusto com alguém. Falando em justiça, vou colocar Palas Atenas, que é a deusa da justiça divina aqui no caso. Ó, traição, fofoca, ligado ao signo de Virgem. Nossa, me deu um mal-estar terrível. Essa energia é pesada. É pesada. Energia do bloqueio, por favor. A Imperatriz como bloqueio. Clarifica a Imperatriz no bloqueio, por favor. Energia da falsidade. Alianças, pactos. Então, quando a gente fala mal do outro, a gente está fazendo um pacto com quem, sabe? A pessoa que é vítima da maledicência, da fofoca, fica isolada e o grupo que faz a fofoca num outro canto. Formam-se grupos. Então, a gente se alia com as pessoas que escutam a fofoca, que fazem a fofoca, que aceitam, que participam dessa fofoca, né? Quando a energia da Lilith aparece, e está conectado à Virgem, é uma das dores mais profundas. É uma ferida. Quando a gente olha o mapa astral e a Lilith está com aspectos tensos ou negativos, é uma dor muito grande, muito grande. Isso está ligado a relacionamento afetivo, a fofoca, a traição. E a energia da âncora, como se estivesse enraizado, ancorado em você. Então essa imperatriz aqui, que parecia uma imperatriz, é uma imperatriz invertida. Saiu a imperatriz na energia do bloqueio. Que, na verdade, a imperatriz é uma energia maravilhosa. Ela é a união de todas as rainhas. A rainha de espadas, que é o domínio do mental. Só que quando está invertida, é ligada à crueldade. A rainha de copas, que é o domínio do emocional, quando está invertida, ela é a depressão. A rainha de fogo, ou rainha de paus, quando está no positivo, é maravilhosa, a energia da ação, do movimento. Invertido, é a energia da paralisação. A rainha de ouros é o domínio da matéria, do ganha-pão, do dinheiro. Quando está invertido, ela é da miséria, do fracasso. E essa imperatriz aqui é uma pessoa que se mostra de um jeito, mas ela é de outro jeito. E essa aliança por fofoca machucou muito. E tem uma energia de algum canceriano, canceriana, ligado a dinheiro, que usou de manipulação aqui. Mas a roda do destino vai girar para quem tem o merecimento. Girar, e quando sai a roda da fortuna, são coisas rápidas, sabe? Que estão para acontecer. Então, o Sol vai ajudar a clarificar, vai trazer clareza de alguma situação. Ó, a Imperatriz é de costas para essa situação toda aqui, é a energia do bloqueio, porque a Imperatriz no sentido inverso, que se mostra uma Imperatriz, ó, o urso, né? Ai, que coisa mais fofinha um urso. Vai lá dar um abraço pra você ver, ele te mata. É nisso, a energia da falsidade. Mas essa roda vai girar. O Sol, tenha paciência. O Sol vai clarificar, vai trazer aí à tona todo esse esquema horroroso aqui
de maledicência, de tentar destruir uma pessoa com fofoca. Outro dia eu tava pensando assim, né? Aquele mandamento, que eu vi uma pessoa que era tão religiosa, mas tão religiosa. Sabe carola de igreja? E é uma pessoa que tem um comportamento tão de fofoca, de falar mal dos outros, de querer controlar, de querer mandar. Aí eu pensei assim, poxa vida, os 10 mandamentos, né? Não matarás. O não matarás não é só matar fisicamente, é matar a pessoa moralmente. Quando você destrói a reputação de uma pessoa, você está matando essa pessoa perante um grupo, perante uma sociedade, perante pessoas, enfim. Me veio essa reflexão aqui, né? Então, outro dia eu estava pensando isso. Porque a pessoa, ela é tão carola de igreja, mas tem um comportamento que, Maria, socorro, Deus nos acuda. Então, assim, aqui faz-se um esquema todo de denegrir a imagem de uma pessoa, acabar com a autoestima dela, apesar de não ter saído aqui, não saiu o página de copas, que é o amor próprio, mas uma fofoca, a maledicência vão isolando uma pessoa, vão excluindo uma pessoa. Deixa eu tentar tirar a energia dessa pessoa que foi vítima dessa fofoca. Lembre-se que a leitura pode estar espelhada, a gente pode estar falando do virginiano ou, eu espero, né, que o virginiano, que é sempre melhor a gente ser vítima do que ser o algoz. Eu espero que o geminiano esteja envolvido nessa tramóia aqui. Vamos lá. Energia e emoções da pessoa vítima. Vítima entre aspas, porque não existe vítima, se a gente for olhar numa ótica maior sempre tem um aprendizado, mas enfim. Sentimento e energias dessa pessoa vítima, entre aspas, dessa situação. As coisas começam a melhorar quando você desapega do passado. Quando essa pessoa desapega da expectativa que ela criou de ser amada, de ser aceita, de ser reconhecida. A gente pode estar falando de traumas de infância, porque a criança espera ser amada, ser reconhecida, ser valorizada. E quando isso não acontece, ela coloca como se ela colocasse o mental dentro de uma caixinha e ficasse naquele looping de dor. Eu vou colocar a energia de Mercúrio. Mercúrio é como a gente pensa e como a gente se comunica. A energia de Vesta. Vesta é um asteroide, né? E ele representa o nosso eu superior, a nossa chama interna, a nossa conexão com o divino dentro da gente. E vou colocar a energia de Plutão. Plutão é poder. Poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limites. Tá? É como se essa situação aqui, toda essa maledicência envolvendo um canceriano, desestruturasse a conexão dessa pessoa com ela mesma. Mas ela precisa desapegar para que a espiritualidade possa ajudar na cura, na reestruturação do seu self. O que o Jung chama de individuação, quando a gente se torna a gente mesmo. Que é um dos processos mais bonitos na psicologia. Que é o objetivo. Falando em objetivo, qual é o objetivo da leitura, por favor? Uau! Essa pessoa tem a chave para sair da miséria, é o aprendizado dela, porque essa situação aqui desestruturou de uma forma que ela se conectou à escassez. Não só a escassez de sentimentos, mas a escassez de financeira, inclusive. Uma coisa ligada à outra. E encontre o amor verdadeiro, que é o Cavaleiro de Copas. E para encontrar o amor verdadeiro, ela tem que primeiro se amar. Para se amar, ela precisa se reestruturar, né? Porque assim, um rei de ouros atrai uma rainha de ouros. Se eu tô lá vibrando na miséria, quem que eu vou atrair? Uma pessoa, né? Que tipo de pessoa? Não tô falando de miséria financeira, não tô dizendo que as pessoas que não têm dinheiro não podem amar, não é isso. É no sentido de uma vibração. Se eu tô sempre na dor, sempre na falta, sempre na escassez. Ok? O objetivo é aprender a sair disso.
E era uma situação karmática, olha lá, Saturno. Então, assim, a gente não tem nem que usar o termo vítima e algoz, porque tudo é um aprendizado e tudo são resgates. Mas isso está finalizado. O que está no inconsciente do virginiano, por favor, uma carta. Já caíram 2. 2 de ouros e 10 de paus. 10 de paus caiu invertido. O 10 de paus é assim, eu tô lá presa nas minhas dores, lamentações, não consigo agir, tô paralisada. Tudo que é meu, por direito divino, meu cordeiro dourado tá ali do meu lado, mas não consigo pegar. O meu barco tá fora da água. É só eu empurrar esse monte de madeira aqui e me libertar. Depois disso aqui, não tem como piorar. Aqui já é o fundo do poço. Só que você não consegue sair. E tá lá com os seus recursos materiais, mas não sabe se usa uma ferramenta ou outra, se faz isso ou faz aquilo. Fica na eterna dúvida. Eterna dúvida. Me dá a sensação que me veio aqui, é que a pessoa fica mentindo para si mesma. Não, eu vou fazer isso. Ah, não, mas também fulano, né? É como se ficasse justificando. Passado consciente do signo de Virgem. A Torre. Quando a gente fica parado, a gente não toma atitude. Vem a Torre. O que é a Torre? A Torre é uma desestruturação emocional e uma desestruturação profunda. Quando sai a Torre, eu sei que a pessoa está vivendo uns momentos mais difíceis da vida dela. Assim, precisa ter muita compaixão na leitura, porque é uma dor muito, muito grande quando sai a Torre. Mas ela traz as emoções lá das profundezas. Aqui a gente tem Netuno trazendo as emoções profundas, o céu nublado, ou seja, essa confusão mental. E os raios da verdade que eu coloquei aqui na forma de sol, para clarificar a situação, clarear tudo, os raios da verdade, vão derrubar uma estrutura falsa, construída num terreno falso. E tem a ver aqui com essa energia de Câncer. Essa estrutura falsa, a maledicência, a fofoca. Okay? Isso está no passado consciente, como se você tivesse vivido essa torre, ou você tem consciência dessa torre. Uma carta para o futuro, a partir dessa situação. Mas eu não estou vendo movimento, porque aqui você não se mexe. A Imperatriz vem invertida, o 10 de paus invertido. Imperatriz no bloqueio, 10 de paus invertido. O aprendizado é sair dessa miséria, o 5 de ouros, mas não é só uma miséria financeira. É uma miséria do jeito de pensar. O futuro, olha lá, é uma encruzilhada. É o 4 de espadas. Eu vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para um lado, para o outro, e não saio do lugar. É um momento de pausa, um momento de reflexão. Ela caiu invertida aqui, ou seja, nem o aprendizado você está tendo. Ou a pessoa com a qual você está se relacionando, lembra que pode estar invertido. Ai, meu pai. Mais uma carta para o inconsciente, por favor. E no centro da leitura tem o sol. Tudo isso pode mudar. É que você entrou nessa rede. Olha, o que eu tô falando aqui é complexo no seguinte sentido. Tem várias energias aqui, né, na leitura. Tem a energia da pessoa que faz a fofoca, a vítima da fofoca e as pessoas envolvidas nessa fofocaiada toda. Então, quando eu falo, você fez a fofoca? Gente, não pega no pessoal. É assim, eu ouvi uma fofoca, então eu fiz parte. Eu dei corda pra isso, então eu fiz parte. Eu fiz fofoca, então eu fiz parte. Eu fui vítima de fofoca. Entende? Cada um na sua realidade, tá? Por favor, não peguem pro pessoal. Uma carta pro inconsciente. Mais uma carta pro inconsciente, por favor. Para o signo de Virgem. E tem aqui uma energia de prosperidade, de união familiar, de deixar um legado para os filhos. Tem tudo isso, tem o sol no meio, mas ao mesmo tempo tem uma recusa, que é a Imperatriz no bloqueio, 10 de paus invertido, 4 de espadas, que é o aprendizado invertido.
E essa energia de fofoca é ligada a alguma pessoa de câncer. Então, do signo de câncer. Ou que tem câncer forte no mapa, ou ascendente, lua, Vênus, enfim. Por bobagem, você está perdendo o seu aprendizado, e aí a roda da fortuna, ela não vai girar no sentido positivo, ela vai girar no sentido negativo. A justiça divina vai atuar e vai dar o que é de direito divino para quem merece. Né? E tem uma energia de 10 de ouros que é a completude financeira, mas o aprendizado é sair da miséria, é compartilhar a miséria no jeito de pensar. E aí, consequentemente, no jeito, a gente pensa de uma forma, a gente age da forma que a gente pensa. Influências externas. Influências externas, por favor, na carta. Pajem de ouros. Então, existe um início material para talvez a pessoa que foi vítima dessa situação. Então, né, que o pajem é um começo. É um começo material que vai dar muitos frutos. É uma questão de paciência e de persistência ali, né? Cuidar do jardim, enfim, para que as coisas vinguem. Deixa eu clarificar esse pajem de ouros. Clarificando o pajem de ouros e as influências externas. Para o signo de Virgem, por favor. Energia de um homem. Me veio assim um homem desencarnado. O pajem de ouros não é só dinheiro, né? São todos os recursos. Então, vai primeiro abrir os recursos financeiros para depois chegar o amor para a pessoa que merece. Seja ela a vítima de todo esse esquema de maledicência ou se é o virginiano ou alguém que o virginiano se relaciona. Uau! Me pediram uma carta do tarô aqui, deixa eu pegar. Clarificando o pajem. Cuidado só com a zona de conforto, tá? De não ficar parado, então pede ação. Mas, nossa, que... Ai, muita coisa. Mas vamos lá que eu vou aceitar. Energia da transformação, que aqui saiu a temperança, que é transformar as suas emoções, seus pensamentos, jeito de agir, jeito de pensar. Existem diversas possibilidades que o universo começa a apresentar. É preciso tomar consciência de tudo isso daqui, de todo esse processo, toda essa dor. Energia do silêncio no sentido de aprendizado, de silenciar a mente, de refletir. E olha só, cuidado com a avareza. É esse o aprendizado. É sair da avareza. Não estou falando para gastar mais do que tem, né? De fazer gastos desnecessários, sem planejamento. Não é isso. Não é isso. Medos e temores. O que me vem aqui é que essa pessoa, quando sai a energia da avareza, talvez tenha passado mas tanta dificuldade, ou em épocas passadas, ou na infância, que ela enraizou a energia da avareza a ponto de ser cruel com os outros, de tirar dos outros. Né? Às vezes tem lá uma divisão de herança e dá um jeito, dá um golpe, enfim. Eu já vi cada coisa aqui, vocês não têm ideia. Nos atendimentos particulares, né? De constelação, mesmo de tarô, de neurociência, de apometria. Medos e temores do virginiano. Então, para isso é necessário trabalhar essas crenças, porque a avareza é um jeito de pensar e tá ligado a Mercúrio ali, né? Tá vendo Mercúrio conectado à infância?
Eu vou pegar o oráculo da roda de cura, ele trata das crenças limitantes. Espera aí. Qual é a crença limitante ligado a toda essa situação do virginiano, por favor? Sai a energia da lua da neve, que fala de equilíbrio, de força mental, de comunicação, de perceber o sentimento dos outros. Então, sai um pouquinho do seu próprio umbigo, né? É o que essa carta diz. E começa a perceber a dor do outro, o sentimento dos outros. Então, é esse o grande aprendizado. É uma carta que fala de equilíbrio emocional, aprender a lidar com os sentimentos. E a lua dos grandes ventos fala de cura, de possibilidades profundas, de espiritualidade e de uma pessoa que esconde seus verdadeiros sentimentos. Lembra que saiu a carta do urso? Ela esconde. Mas essa pessoa tem um poder de cura natural. Toma cuidado com as oscilações de humor. Pede para buscar um equilíbrio, construir uma sensibilidade consciente e construtiva. Então, seja lá a torre que você estiver passando na sua vida, por uma questão de saúde, por uma questão financeira, por uma questão afetiva, por uma questão familiar. Aliás, eu vou colocar a casinha aqui para representar a família, que eu sinto que tem alguma questão familiar. É uma oportunidade para você trabalhar a temperança, que é a modificação desses seus sentimentos, do jeito de agir, do jeito de pensar, de se preocupar com os outros, não só por si mesmo. E sai a lua da árvore em botão, que é assim, é a necessidade de paciência, de reorganizar o sistema nervoso que está ali preso a traumas. Tá? Então, a gente está falando de traumas. Normalmente, traumas, eles forjam a personalidade, moldam a personalidade. Então, de repente, é um trauma que precisa ser trabalhado, a gente usa a neurociência para isso. Medos e temores, receios do virginiano, por favor. Olha só que interessante. Posição de medos e temores. É o medo de um rei de ouros. Talvez esse canceriano aqui ele seja um toque de Midas, um rei de ouros. O rei de ouros, no sentido inverso, né, é uma pessoa avarenta, uma pessoa que domina pela força e tem um ego muito inflado. O rei de ouros aqui, rei de paus. Rei de paus. Ele é uma pessoa que tem um ego inflado. Então, me vem essa energia do canceriano aqui. Na mitologia grega aqui, esse rei, esqueci o nome dele, ele fez tudo para aparecer. Ele foi lá matar o Minotauro, para que todo mundo soubesse que ele que matou o Minotauro. Então, assim, era uma coisa assim de vitrine, de ego inflado, de prazeres. E essa pessoa está conectada apenas ao prazer. E uma das formas de prazer é o uso do dinheiro também. E não mede esforços para isso. E sai a energia do 6 de copas, que é a energia assim do lamento, de pedir para o universo uma misericórdia. O universo vai te dar essa misericórdia, só que você precisa ter o aprendizado primeiro. Você vai ter essa misericórdia. Só precisa do aprendizado primeiro. Só isso. Resultado esperado. Eu soltei a carta, gente. Eu vou embaralhar de novo. Resultado. É familiar a situação, tá vendo? As de ouros. O universo vai te dar uma oportunidade, uma força para você adquirir todos os seus recursos. Saindo dessa sensação, sentimento de avareza. Eu vou tirar uma runa, depois o oráculo da benzedeira, mas eu vou tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos.
Deixa aqui nos comentários se está fazendo sentido isso para vocês, se ressoou. Se você está vivendo uma situação de injustiça, de ser vítima de fofoca, de maledicência, de roubo, de herança, de tentarem te destruir, ou no trabalho, ou na família. Conta para mim, virginiano, o que está acontecendo. Uma runa, por favor, como fechamento da leitura. A gente tem Berkana. Eu tinha pensado nela. Berkana. Berkana é a runa do crescimento. Esta runa está relacionada à lua. Vamos colocar a lua. Lua é o inconsciente. Considerada a grande mãe, símbolo da fertilidade, que é a imperatriz, símbolo da fertilidade. Por isso, Berkana proporciona o poder feminino, Vênus, da procriação e crescimento em todos os aspectos, que podem refletir no surgimento ou amadurecimento de ideias, negócios e eventos familiares. Seu destino de crescimento também está relacionado ao amadurecimento pessoal. Sendo assim, ela exigirá isso de você. Foi o que nós falamos na leitura inteira. Amadurecimento, transformação das suas emoções, né? Veja o mundo por outra perspectiva. Então, é uma oportunidade, essa torre, essa dor que você está vivendo, virginiano, ou que a pessoa com a qual você se relaciona está vivendo, que a leitura pode estar espelhada, é uma oportunidade de evolução, é uma oportunidade de amadurecimento. Você vai ter o seu as de ouros, mas para isso precisa amadurecer em alguns aspectos, e está ligado à avareza. Alertas dessa runa, na runa Berkana. Alguns bloqueios podem estagnar o crescimento de projetos, e isso pode atrair o fracasso. Berkana vai exigir o seu progresso interior, para que você aprenda a analisar a situação e detectar os pontos que impedem de caminhar. Na família, poderá haver desentendimentos e aborrecimentos. Foi tudo que a gente falou até agora. Tudo que está acontecendo é para o seu crescimento. Vamos tirar um aconselhamento com o oráculo da benzedeira. Gosta desse oráculo? Um aconselhamento, por favor, já caiu. Caiu a anunciação. Pergunte, confie e aguarde. E proteção. A proteção, ela acontece na comunhão amorosa. Quando uma pessoa é excluída por avareza, por inveja, por maledicência, me dá que você foi muito influenciado por uma pessoa aqui ligado à maledicência, à fofoca, mas também se deixou levar porque existia no seu inconsciente a avareza. Vamos tirar um aconselhamento do oráculo do poder da lua. Templo de harmonia. Harmonia que ela é interior, né? Na calmaria, no silêncio, que ocorre a reflexão e o amadurecimento. E a carta do desapego. Saiu aqui no outro oráculo também desapego. Solta, desapega, para que você tenha o aprendizado, o amadurecimento, o crescimento interior, para que você consiga curar suas feridas e começar a olhar os outros e começar a considerar o sentimento dos outros. Tudo que está acontecendo é uma grande oportunidade do divino para a sua evolução espiritual. Pode ser que essa mensagem não ressoe para todo mundo. Espero. Se eu ajudei uma pessoa, já fico muito feliz. Eu espero ter ajudado. Peço que curtem, comentem, compartilhem, hypem o vídeo. O vídeo de vocês vai ao ar todo sábado às 10 da manhã. Agradeço muitíssimo e a gente se vê na próxima.